Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja sempre junto de nós. Cumprimentamos a todos presentes e também os internautas, desejando muita paz, muita saúde. E queremos perguntar: tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Seja bem-vindo. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado pela presença sua e de todos que estão aqui. Nesse momento, nós convidamos carinhosamente a todos para que elevemos nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus em oração, pedindo assistência dos bons amigos para que possamos sentir a paz e ter a capacidade de absorver todos os ensinamentos que vai ser trazido aqui para nós. Que a espiritualidade possa abençoar tanto o nosso irmão palestrante, como nós outros que estamos a acompanhar. Então, nesse momento, nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra, Pai, de todo o mal que vierdes contra nós, porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, hoje nós estamos aí recebendo com muita alegria, mais uma vez, nosso querido irmão Jairo, um trabalhador aqui da casa, e sempre colaborando com a doutrina espírita em Anápolis e região. Então, com muito carinho, com muito amor, eu convido para que ele venha fazer uso da palavra. Amém. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos nossos amigos internautas. Que Jesus possa nos amparar no estudo da noite. O tema que nós vamos desenvolver é uma carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Obviamente, Paulo não se referia ao sono físico, mas ao sono espiritual. E nós vamos investigar com a doutrina espírita o que é esse sono. O que a doutrina espírita traz, então, nas suas denominações como sono. No Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta aos espíritos a seguinte questão: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos vão responder: o espírito é criado simples e ignorante, isto é, sem saber. Então nós temos aqui no Livro dos Espíritos que nós temos ou não temos hábitos prontos. Nós estamos ali por desenvolver, são perfectíveis. Não somos perfeitos, são perfectíveis. Vamos escalar na nossa simplicidade em termos celular, que foi assim que a gente surgiu, e na nossa ignorância em termos de conhecimento. E aí nós vamos galgando isso e nós vamos discutir isso. Só que eu vou me valer para a discussão de hoje do livro da Joana de Anjos com o Divaldo, chama Vida, Desafio e Soluções. E ela traz um roteiro muito interessante para falar desse tema, e ela começa o texto no capítulo 8, dizendo assim: a fase inicial da vida do espírito, sob qualquer aspecto considerado, é a do sono. O sono como estado de inconsciência inicial. E ela vai dizer, tanto na vida física, quanto na vida psicológica, quanto espiritual. O espírito é marcado por inconsciência, automatismo e falta de lucidez no seu início de caminhada. Assim como o bebê passa por muito tempo dormindo, o espírito em seus estágios iniciais de evolução vive um estado semelhante. E ela enumera pouca consciência de si próprio,
reações automáticas, ausência de reflexão profunda, predomínio de impulsos instintivos. Ou seja, é uma fase de consciência ainda não desperta plenamente. Então nós temos algumas coisas aqui interessantes, porque eu não tenho nem consciência de mim mesmo. As minhas reações são automáticas, ou seja, é ação e reação. Eu não tenho outro impulso a não ser isso. Se a gente pegar e fechar os olhos ou não, e alguém tocar em nós a nossa pele com espeto, a gente tira a mão. Isso é automatismo. Ou está ali fritando um ovo, fazendo uma comida, encosta na panela quente e a reação é tirar a mão. Isso é automatismo. Isso é instinto. É automático. Eu não penso, eu faço. Que em fisiologia chama autorreflexo. Então faz isso automaticamente. Está dizendo que o espírito é assim. Ele não tem, ele reage, ele não age. Então o início nosso é esse. E ela vai então dizer assim: sono é inconsciência, mecanicidade, instinto. E o contrário disso é despertar, é ter lucidez, é ter autoconsciência, é ter razão, é ter espiritualização. É o contrário do que se tem. Por isso Paulo nos convida lá, ou convida Efésios, a época, através dele, para que a gente faça isso. E eu vou fazer uma sequência aqui agora, porque a Joana traz para discussão no livro o Leon Denis. Ela diz, então, por isso que o Leon Denis, como grande pesquisador que era à sua época, ele disse assim: o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. E prossegue com a imensa capacidade de intuição no anjo, adquirindo novas experiências sem cessar infinitamente. Então, a Joana traz no texto do seu livro, o Leon Denis, dizendo isso, essa sequência pedagógica, que também Chico psicografa um livro, Antologia dos Imortais, de Adelino Fontoura Chaves, que ele intitula Jornada, onde ele fala que nós fomos átomos, vibrando em força do espaço, depois foi planta, movimentando escasso, depois foi animal, no instinto da fera, depois alcançou a fase da humanização, o ser humano. E fica de corpo em corpo, a forjar o destino, até chegar às esferas mais altas. Então nós vamos vendo que existe uma sequência do nascedor do espírito, e não estou falando do corpo e nem dessa existência, estou falando do espírito quando foi formado por Deus, essa sequência que nós temos que passar. E eu vou pegar agora, então, didaticamente, já conversei com a Ana Jans, liguei para ela, ela falou, está autorizado. E eu vou pôr uma sequência de passo a passo. Final de semestre para professor é a pior coisa que tem, a garganta vai embora. Eu vou passo a passo no livro dela e intitulei. A primeira coisa que a Joana vai trazer para nós no livro, Desafios e Soluções, ela vai falar que nós somos fadados à perfeição. Então ela diz assim, literalmente, o ser está fadado à perfeição, a perfeita sintonia com a consciência cósmica, que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciem o desenvolvimento, o contínuo despertar. Então nós temos todo o germe. Porque se a gente investigar em termos de DNA, porque no corpo físico eu preciso de um gameta masculino e de um gameta feminino para formar o corpo. Um óvulo e um espermatozoide. Eles se fundem, vão dividir na célula e formam o corpo humano. E o espírito? O espírito tem um DNA de Deus. Nós somos filhos de Deus. Olha que pesado isso, né? O DNA do espírito é de Deus, que é a referência de tudo. É causa primária de todas as coisas. Percebeu? Então, por isso que ela fala que nós temos fatores que propiciam. Quais os fatores? Somos criados por Deus, temos o DNA dele. E na questão 132, para corroborar essa fala da Joana, os espíritos vão perguntar, qual o objetivo de encarnar? E os espíritos vão dizer, a perfeição. Exatamente isso. Então, nós estamos fadados.
Nós estamos inclinados, via Criador, à evolução. O segundo ponto, ou o segundo passo, didaticamente, despertar é indispensável. E isso aqui é o ponto alto, porque ela começa o texto dizendo, despertar, portanto, é indispensável abandono do letargo, o estágio de sonolência, letargia, sonolência, fadiga extrema, lentidão, falta de energia, de motivação. E olha como o texto nos chama atenção para a gente analisar em que estado estamos. Despertar, portanto, é indispensável do abandono do letargo, o que procede das faces onde transitou e por onde transitamos. E é interessante porque ela está falando de onde nós transitamos. Nós já trouxemos a vocês. Nós viemos do mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal mais bruto e chegamos à fase de homem. Então, está dizendo isso, sair dessas faixas. E como que nós nos comportamos ainda nessas faixas? Basta você sair aqui, Robson, entrar na avenida aqui, estando na sua mão, e um cara quase te atropela e a buzina. Aí você vai lembrar do seu tempo que você era animal. Você perde a sua razão e começa a buzinar e começa a xingar. E quantas são as mortes que existem nesse ato? Quantos são os diálogos que começam e terminam? Né? Eu tive, em Goiânia eu tive essa experiência. Eu estava indo dar aula na universidade, de manhã cedo, meu concurso é lá da UEG, e parei, é uma via muito movimentada, e o cara parou para deixar a criança e tudo, e o trânsito todo parou, e eu era o primeiro. E aí a minha razão, em vez de esperar um pouco, não, peguei e meti a mão na buzina, só que aí o trânsito de carro saiu e eu fui embora. E eu fui embora. Quando eu estou chegando à universidade, no estacionamento dos professores, tem um vigia armado. E o vigia não abriu o portão e veio correndo e falava alguma coisa para mim. E eu não entendia que eu estava com sono. E ele, então, aí ele sacou a arma. Quando ele sacou a arma, eu olhei no retrovisor. Era exatamente o cidadão que eu tinha buzinado lá. E ele falou, professor, fiquei com medo, porque estava te xingando, não sei se você ouviu, e ele pegou alguma coisa, eu tive que sacar a arma e entrei para dentro. Ou seja, questão é isso que vai à volta do animal, e ela está nos convidando para despertar dessas ações. E ela continua, e é interessante, porque também nós temos corroboração no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor. Porque se nós viemos do mineral, passamos pelo vegetal, no animal bruto e estamos no homem, Lázaro continua essa história. E quando nós chegamos na fase de homem, qual é a evolução agora? O Lázaro vai dizer que na fase de homem agora, com razão, com pensamento contínuo, com inteligência que nós adquirimos nessas fases todas, ele diz que primeiro, como homem, a gente age muito como instinto, que é isso que eu acabei de colocar. Mais avançado e corrompido, nós temos sensações. Aí as sensações falam muito no lado fisiológico, comer, beber, ver. É os 5 sentidos. Eu como muito mais que eu preciso, eu bebo muito mais que eu preciso, eu enxergo mais que eu preciso. É a sensação. Enquanto eu não estiver saciado, quase ali, lotado, eu não paro. Então ele diz que a gente faz isso. Mas ele fala que instruído e purificado, a gente vai para o sentimento. E o ponto alto desse sentimento é o amor. Ou seja, ele dá uma escala entre instinto, sensação, sentimento e amor. Agora como homem. E é outro fato para nós analisarmos. Nós estamos muito mais na fase instintiva, na fase de sensação, na fase de sentimento ou na fase de amor. Que nós tramitamos nisso. Perceba uma mãe amamentando num momento íntimo com seu bebê. Aquilo ali é um amor. Perceba quando se entra numa gabine dessa que vai dar um passe, em que você requisita o melhor seu para dar para o outro. Nós estamos falando de amor. Então nós temos trâmite nessas áreas. Isso não está estanque. E aquele mesmo passista que estava ali, compenetrado, orando, doando a energia vital para ser manipulada pelos espíritos, ele pode sair daqui e ser o mesmo que vai xingar ali na porta. Porque se tramita nesse espaço. E o terceiro passo que a Joana nos diz para que a gente possa despertar, sair desse sono, é a libertação do marasmo. Né? Marasmo é estado de apatia, de abatimento moral, falta de coragem, prostração.
E ela começa o texto assim: libertando-se do marasmo, em forma de sono de consciência para as realidades transcendentes, desapegando-se das constrições, ou seja, das restrições que impedem a marcha, escravizando-se nas paixões remanescentes, adormecidas, por sua vez, no inconsciente profundo, que prossegue o consciente profundo, enviando mensagens pessimistas e perturbadoras. E é interessante porque a Joana explica o que é esse inconsciente. Ela vai dizer que o consciente é um estado que ela pega, segundo Carlos Gustav Jung, o grande divisor da psicologia, né, transpessoal. Ele vai dizer que são as primeiras expressões que nós temos, as primeiras experiências, os períodos de desenvolvimento e evolução do espírito, é esse estado de consciência. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo como espírito desde que fomos criados e não sabemos quando, talvez estamos falando de milênios e milênios e milênios para estarmos aqui. Ela diz que isso fica impregnado no inconsciente. E isso vai gerando o que a gente chama de atavismo, os erros. Porque imaginemos, por exemplo, que eu tenha sido um bárbaro lá dos Vinques, cuja característica era matar para ter terra, era desbravador, e não tinha nada, cortava a cabeça e fazia um churrasco. E foi isso por séculos e séculos. Isso está impregnado na nossa inconsciência. E vai jogando agora para nós, no consciente nosso. Então, tem ações que nós repetimos, erros e vícios que nós repetimos, que eles não são de agora. E nós mantemos, por isso, o marasmo, nessa letargia, nessa calma, e não mudamos. E não fazemos nenhuma ação para que isso se remova de nós. E ela vai dizer, é muito difícil desassociar, separar o inconsciente das diferentes manifestações da vida humana. Portanto, ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impostos e atavismos existenciais. Quarto passo, que ela indica, então, para que a gente tente despertar desse sono, é a consciência de si mesmo. Ela diz assim, conscientizar-se do que é, do que necessita fazer, de como conseguir o êxito, constitui para o ser chamamento urgente. Do que é, do que necessita fazer, de como conseguir o êxito. Nós temos essas respostas com a doutrina espírita. O que nós estamos fazendo aqui? Primeira questão que eu li é aperfeiçoamento. Qual é a característica do mundo? Prova e expiações. Todos que aqui estamos temos débito com a lei divina. Em alguns campos, uns, em outros campos, outros. E daí não desprezar aquele que erra. Ah, você bebe, eu não bebo. Não, mas o que eu faço? Qual o meu vício? Qual o meu atavismo? Por isso que Jesus atira a primeira pedra. E a gente está na mesma condição. Quem não tem pecado. Cada um de nós temos aqui. E aí ela convida que nós temos que conseguir o êxito. Porque isso é, segundo Joana, o chamamento urgente. Como, e ela continua, como contribuição valiosa para o empenho da inadiável tarefa da revolução íntima transformadora do homem. E aí eu pergunto, talvez seja tão difícil quando nós olhamos para nós e os nossos vícios, seja em que campo for esses vícios, e às vezes nós falamos assim, eu acho que é muito difícil isso, de vencer esses vícios que eu tenho. Vocês têm essa impressão? Alguém aí acha fácil vencer os vícios ou não? Levanta a mão para mim, só para ter uma noção. Acha difícil ou fácil? Quem acha difícil, levanta a mão. Ótimo. E quem acha fácil? O Alex. Então, assim, é uma coisa que também me chamou a atenção, porque eu também tinha isso. E eu até me escorei, sabia? Eu escorei nessa questão. Mas nada melhor que a doutrina espírita. Na questão 909,
A pergunta é, poderia sempre? Primeiro chama atenção o sempre. Não é de vez em quando, às vezes, é sempre. O homem, pelos esforços próprios, ou seja, eu não dependo de ninguém, só de mim. Vencer as suas más inclinações? Ou seja, Kardec está colocando assim, você sempre, qualquer situação, tal, independente de ninguém, você pode vencer as suas más inclinações? Essa é a pergunta. E a resposta aí agora a gente vai ter que baixar a mão e quando te perguntar isso, nunca mais você vai levantar e falar que é difícil. Porque olha o que os Espíritos vão dizer. Sim, e frequentemente, e também a palavra é interessante, não é de vez em quando, é frequente. Não uma coisa que vai responder esporadicamente, uma situação que eu me desvencia, não, frequentemente, fazendo esforço muito insignificante. Fazendo esforço muito insignificante. Se nós formos lá no dicionário pegar essa palavra insignificante, é desprezível, é pouca coisa, é mínimo, é miserável. Então o que falta? Os Espíritos falaram, o que lhe falta é a vontade. Tem uma interjeição. Quão pouco dentre vós faz esforço. Então isso também não vai dar para a gente levar para o plano espiritual. E quando for lhe perguntado, como perguntou a Pedro, que tu fizestes? Não dá para falar isso. Porque são palavras que nos chamam. Frequentemente nós podemos fazer isso e muito pouco esforço. Veja que os Espíritos não nos pedem herculidade, pede ser o super-herói. É pequenos esforços. É 2, 3 minutos no trânsito. É calar, sair e deixar o outro falando. É contar até 3, até 10 e pronto. Mas vamos seguir. O quinto passo, que ela fala conscientização do despertar, e ela fala exatamente de que a gente tem despertado do sono. E nós já tínhamos numerado lá que a consciência de si mesmo é pouca, reações são automáticas, ausência de reflexão profunda que nós não temos e predomínio de impulsos instintivos. E ela vai dizer assim, não poucas vezes encontramos no comportamento humano as referências ao dormir, estar dormindo, adormecido, caracterizando estados existenciais da criatura. E aí ela vai dizer, imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mergulhada em sombras ou fascinada pelo doentio narcisismo. Terceiro ponto, prefere permanecer em estado de consciência de sono a experimentar o despertamento para a lucidez. Outro ponto, portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior, que lhe apresenta como um verdadeiro parto no que tem razão, ele despreza. Despertar para a realidade de uma nova vida é como experimentar um parto interior, profundo, libertador, dorido e feliz. E nós vamos então para o sexto passo que a Joana vai trazer. Qual o estado de despertamento que predomina no planeta Terra em relação ao sono? E isso vai contemporaneizar a nós. Ela vai dizer agora para nós, ela vai trazer para nós agora, o que está faltando agora para a gente sair desse estado? Sair desse roteiro de deixa para depois. Transitam, e o texto, além de instrutivo, ele é muito profundo e pesado. Transitam pelo mundo os mortos para as emoções superiores, encharcados das paixões a que se aferra em terrível estado de intoxicação, padecendo-lhes as injunções martirizantes. Injunções é influência imposta pela regra. Olha aqui que elas nos estão chamando. Mortos para as emoções superiores. Encharcados de paixões. E que se aferram, que se ligam terrivelmente a um estado de intoxicação. Ela está dizendo isso agora do planeta
e de nós que aqui estamos encarnados. Ela vai contemporizar agora a nossa fala, o nosso estado atual. Ela não está dizendo antes ou o que vai ser. E diz ela, são cadáveres que respiram. São cadáveres que respiram. Em uma alegoria evangélica, sempre que convidados ao direcionamento superior, os ideais de enobrecimento, ao agincamento dos valores éticos, excusam-se, ou seja, desculpam-se, justificam-se e recusam cooperar. Afirmando que a vida tem outros objetivos, empanturrando-se de alimentos e gozos, que logo passa, deixando sempre vazio e esfaimados, ou seja, com muita fome. Ela está falando de duas das primeiras fases que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo de Lázaro que eu falei. Por isso que ela chama que cadáveres que respiram, a gente só está dando conta de instinto e sensação. É só instintivo e ter sensação dos 5 sentidos. Fala, visão, paladar, tato e audição. Eu não me canso de ver uma série horrenda. Eu não me canso de ver e assinar, inclusive, o Combate, que é um canal de lutas. Certo dia, com um amigo meu, convidou, chegou e falou, rapaz, não posso perder um negócio, vem pra cá. Cheguei lá, era luta. Eu passei mal, literalmente. Com a pancada, pá, falei, não, cara, não dou conta disso não. Primeiro sangue voa e o cara não... Mas se lê, aí se recorda o tempo dos leões. Você paga, fica ali comendo pipoca, vendo aquilo. E se é assinado, é caro, é porque tem ouvinte, tem telespectadores. É um canal de assinatura, caro. E ela está dizendo isso, por isso que são cadáveres que se respiram. Nós estamos mortos para esse sono. A gente não despertou. Nós ainda temos isso que ela falou, gozos, com os alimentos, nós ainda estamos lá batendo, isso, mata, vai. Quantas ações que nós vemos e reagimos. Não, tem que matar mesmo. O cara fez isso, mata. Quantos de nós queremos que tenha, possivelmente, nossa, vamos votar, fazer um plebiscito para ter o quê? Pena de morte. Olho por olho, dente por dente. Ela está dizendo disso, dos cadáveres que respiram. Que nós somos convidados ao direcionamento superior, ao enobrecimento agigantado dos valores éticos, nós excusamos, nós desculpamos, justificamos e vamos embora a ficar nisso. Mas ela vai nos alertar o nosso despertar sobre isso. Ela diz, o seu despertar na pátria espiritual é sempre muito doloroso. Porque se lhes torna difícil abandonar os hábitos doentios e adotar novos comportamentos que, a princípio, se fazem comum, incompleto, sem sentidos. E é só olhar qualquer literatura que fala do André Luiz ou de outro, Manuel Filomeno de Miranda, as colônias espirituais. Com líderes religiosos, políticos, professores, advogados, em colônia, com os mesmos modos operandi, saquiano, vilipediano. Transição planetária, Manuel Filomeno de Miranda, quando as pessoas estão ali morrendo naquele tsunami, ele chega, espíritos que estão com licantropia, viram lobos e estão querendo comer os cadáveres ali, são espíritos. A cena é dantesca. E é um difícil, porque está ali Eurípides Barçanufo, está Manuel Filomeno de Bezerra, está Bezerra de Menezes, e eles estavam não conseguindo deter esses espíritos, porque tinha muito deles que ainda nem tinham desencarnado, estavam ali semi-mortos, e eles em cima do corpo físico que passaram aqui na Terra e que despertam para lá.
e torna muito difícil abandonar os hábitos doentios e adotar novos comportamentos. E ficam, às vezes, séculos do outro lado dessa forma. No 7º passo, ela traz 2 exemplos do Evangelho de Jesus. Então ela diz, examinando-se imparcial essas propostas de despertamento, compreende-se que o problema é urgente. Embora o tempo venha transcorrendo desde as advertências existentes em todas as doutrinas da dignificação humana. Prosseguindo-se em uma releitura do Evangelho de Jesus, o discurso está exarado, ou seja, está registrado, escrito, sempre em advertências aos adormecidos, seja pelo sono fisiológico, seja pelo sono moral, seja pelo sono intelectual. E aí ela diz de Pedro, ela traz o Pedro, nos momentos em que anteceder a traição do amigo e a inovidável, ou seja, que não pode esquecer, tragédia do Calvário, sendo advertido carinhosamente, esta noite, antes de o galo cantar 3 vezes, me negarás. E o estado de sono de Pedro. Falta de consciência e profundidade daquele que é o modelo e guia. Ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia antever como Jesus já assinara para ele. Em forma positiva, não era titubear. Não era uma questão de condicional. Não era passivador ali, não era se. Ele estava afirmando. E Pedro retruca e fala, dos outros eu não sei, mas de mim, não. E ela traz isso porque ela diz, parecia impossível que se concretizasse esse prognóstico na visão do Pedro. No entanto, o mesmo sucedeu com a riqueza de detalhes que foi anunciado, chamando o inadvertido o verdadeiro despertar. Porque lembremos-nos, o Pedro é a pedra. É a base do que ficou. Foi o último dos discípulos a partir. Todos foram embora desencarnados e ele ficou até o final. Mas precisou que existisse um galo. Precisou que existisse uma cena para que ele despertasse e fosse o Pedro e virasse pedra. O que precisamos? Qual a cena? Qual vai ser o momento da nossa vida? Ou qual será o evento que vai acontecer para a gente deixar de ser o Pedro e ser a pedra por Cristo? Vamos então para o 8º. Por que que o desafio do sono é grande? A Joana vai dizer assim, o desafio do sono é muito grande face ao largo período de permanência nas faixas primárias do processo da evolução pelo qual o ser, no seu crescimento espiritual, passa. Eu já disse, mais uma vez, e aí parece que a gente vai até fixar esse ensinamento, pelo menos isso. Viemos do mineral, passamos pelo vegetal, fomos para o animal, chegamos aqui. E daqui a pouco a gente vai trazer um dado, quanto tempo isso significa, no último. E ela diz, o inconsciente está no comando das sensações e emoções. Então, nesse trajetória que nós passamos, Alex, nós fomos lá, nós fomos canibal, fomos caminhais. Só remontando o processo inicial de sociedade humana na Terra. Como é que a gente vivia? Era tribo com tribo, digladiando, matando, corrompendo, comendo um ao outro. Canibalismo era tranquilo. Isso ficou impregnado. E aqui nós estamos como um canibal de outrora. E esse canibal pode surgir, é isso que ele está falando. O inconsciente continua mandando para a gente. Só que a pergunta é assim, no estado que nós estamos hoje, com o nível de informação que nós temos do Espiritismo, é possível que a gente se alegre, que nos comprazemos com esses atos?
Porque nós ficamos estarrecidos e agora veio à tona, sem querer desmerecer, mas como exemplo, o caso Henri foi acabado agora, né? Acabou de julgar, do pai. Bater numa criança lá, o padrasto, e matar um médico. E dizer que não, aí vai lá, corpo todo dilacerado. A outra que jogou do 5º andar, que é o pai mesmo. E às vezes a gente fica indignado, isso nos toca profundamente. E nós, com as pequenas coisas no lar, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, no momento espírita, na rua, nosso local de trabalho, como chefe, como comandante. E esses pequenos atroz. Porque, guardadas devidas proporções, os ensinamentos que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo e toda a ordem básica, isso é uma atrocidade. Porque nós já estamos em outro nível de raciocínio e de compreensão e atuação como médiuns, como praticantes da doutrina espírita, como palestrantes, como tudo, que não dá mais para ser comparado com isso. Eles virão, mas nós temos isso, porque ela vai falar assim, ó, o estado de sono é paralisia da alma, peso na consciência individual, que está lá na questão também do Livro dos Espíritos. Porque se você perguntar para o evangelho, um protestante, para um católico, quando está escrita a lei de Deus, fala, pega a Bíblia. Para nós, não. A lei de Deus não está escrita no evangelho, no Alcorão, na Bíblia. Está escrito onde? Nossa consciência. Ele diz a consciência individual, o prejuízo na coletivo. E aí ela diz, não obstante, quando Jesus informou a Pedro sobre a negação e o cantar do galo, pôde-se inferir que o inconsciente estava representado pela figura da ave, que se fazia barulho, que despertar isso daria somente quando o remorso lhe assomasse a lucidez e vigilante. E às vezes a gente distorce isso. Não era disso que Jesus estava falando. É falando para nós, como ele está falando. O que Jesus? Nós não somos seguidores de Jesus? Eu não estou na tribuna por Jesus? Ele não é um modelo e guia nosso? A gente está falando de coisa maior. Vamos para o próximo, senão não vai dar tempo. Circunstâncias que são favoráveis para o despertar. Ela vai dizer assim, diante de tais fatos, em vez de haver uma revolta ou desespero, na serenidade do estar despertado, interroga-se. O que me está desejando dizer este fenômeno perturbador? O que eu preciso e já tenho condições de fazer? O que eu preciso fazer? E o que eu tenho condições de fazer? Se nós tivéssemos agora que fazer um testemunho, ou fazer uma carta, e deixar para a nossa eternidade, ou direcionar essa carta para o plano espiritual como fechamento da nossa encarnação, te responderia isso? O que nós temos que fazer? E nós temos condição de fazer? Será que nós estamos fazendo aquilo que fazemos porque não conhecemos? Ou porque não queremos? Porque é um fato, eu falo sempre para a universidade, para os meus alunos. Você não faz uma coisa por 2 motivos. Ou porque você não conhece e por isso está na universidade. Ou porque você não quer. Como eu dou aula quase no final do curso e no começo os alunos não entendem, mas no final deveria entender. Você não faz agora porque você não quer, você não sabia fazer. Mas no final, você já sabe. E por que continua não fazendo e tendo procedimento? É a pergunta que nós temos que fazer. Porque se não sabemos, a doutrina está aí. Tem todas as respostas que nós precisamos do plano espiritual. Agora, a questão é, por que não fazemos? E o último, para a gente terminar. Comportamentos que devemos adotar para o despertar do sono. E eu vou trazer um dado rápido. Reuniu no sol os cristos. Fez uma reunião. E Deus falou que tinha que formar um planeta. E era o planeta Terra. Dentre os cristos reunidos, Jesus foi escolhido para ser o governador desse planeta. Isso se deu há 4,5 bilhões de anos. E isso não é da minha cabeça.
A Caminho da Luz, Emmanuel, no primeiro capítulo, conta essa história, que não vai dar, obviamente, para a gente contar, mas é isso. E 1,5 bilhão de ano, então de 4,5 bilhão que o Cristo foi trabalhando fisicamente o planeta, 1,5 bilhão começa a surgir o protoplasma, ou seja, as bactérias e vírus nos sargassos, e despertar inteligência e discernimento no homem. Também não é meu. Evolução em Dois Mundos, André Luiz. E há 200 mil anos, nós ganhamos 3 coisas que nos distinguem de tudo. Do mineral, do vegetal e do animal bruto. Razão, raciocínio. Razão, raciocínio. Agora não dá para eu reagir. Eu ajo. Eu não faço como animal que escolceia porque ele não sabe pensar. Avança e morde porque não sabe dialogar. Se eu tenho uma ação vindo em cima de mim, eu não tenho que ter uma reação. Eu adquiri isso, ter razão. Pensar e falar, para, esse cara deve estar doente. Deixa ele passar, vamos fazer uma oração. Talvez ele está com alguém no carro, perigoso. Não é buzinar, ir atrás e matar. Razão é o primeiro. Inteligência é o segundo. E terceiro, pensamento contínuo. Porque você pode tomar. Você pode ensinar um animal. Ele vai cantar, ele vai fazer, vai tocar o hino nacional lá igual aquele bichinho que está aí tocando o hino nacional, mas ele não tem pensamento contínuo. Isso tem 200 mil anos. E por que eu estou falando isso? Porque há 169 anos também, fez agora em abril, a última coisa que faltava, o Consolador prometido. E se a gente fizer uma continha rápida, quantas vezes nós, depois que despertamos nesse 1,5 bilhão de ano, nós já encarnamos e desencarnamos. E temos todas essas informações prontas para ser aplicada. Por isso que ela fala, para terminar, penetrando-se com harmonia e sincero desejo de autodescobrir-se, de identificar-se, o fator desequilibrante, a consciência identifica a causa real, trabalha, administra e a distonia do passado vai ficando cada vez mais longe. E o ser com esse comportamento proporciona segurança, fixação no ideal, harmonia e equilíbrio para evoluir. E ela diz assim, não existe mais como referência colocar o presidente do centro, o orador, o coordenador da reunião mediúnica, o irmão ou a irmã que se pareça equilibrado. Não que eles não sejam, mas a doutrina ensina que o modelo e guia é Jesus, na questão 625. E por isso ela fala aqui muitas coisas. Pode-se, porém, arrolar no Evangelho de Jesus, que é considerado um verdadeiro tratado de psicoterapia e deve ser relido com visão nova e profunda por todos nós. Em se agindo assim, nós teremos passos seguros para o despertamento do sono. E eu comecei, para terminar, e vou terminar com ele, eu comecei com Paulo. Só que o Paulo estava mandando uma carta para onde? Para os Efésios. E agora eu vou terminar minha fala, uma carta que Paulo manda para os Romanos. Está no capítulo 13, de 11 a 14. Ele diz assim, ó, faça isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos na armadura da luz. Vivamos decentemente, como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão. Não se desvaneça e não
cultive a inveja. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique pensando como satisfazer os desejos da carne. Portanto, se ainda dormimos, em algum ponto que despertamos. Muita paz. Nesse instante, nós agradecemos nosso irmão Jairo Teixeira, que aceitou o convite para fazer a palestra nessa noite de hoje, e gostaríamos de contar com ele em outras oportunidades. Que Jesus te abençoe e ampare sempre. Eu vou fazer um encerramento, logo após, a gente tem alguns avisos, mas é coisa rápida, tá bem? Vamos fazer oração as pessoas, para todos que estamos aqui, para os internautas que estão em casa, também para nossa querida prima Maria Madalena da Costa, desencarnada agora recentemente, para o nosso irmão Vilmar, do irmão Abrão, também desencarnado recentemente, e também para aquelas moças, eu não sei o nome dela, que se suicidaram. Eu fiquei sabendo hoje. Então, pedi... Tatiane e Vanessa. Vamos orar pedindo a Deus por elas, essa oração em intenção delas e de todos nós. Elevemos o nosso pensamento com muita fé, com muito amor, pedindo assistência dos amigos espirituais, que possa ir aonde houver a necessidade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nosso retorno para a vida espiritual, e que assim seja. Senhor Jesus, abençoe a todos esses nossos irmãos, encarnados e desencarnados, todos os nossos internautas, todas as pessoas que nos acompanham, também para esses espíritos mencionados aqui, seja eles abençoado e amparado pela equipe de nosso mestre amado Jesus. E em nome de Jesus e toda a play de amigos espirituais, damos por encerrada a primeira parte, e que assim seja.